Brasil, 18 anos de investimentos. O que funcionou, o que não funcionou e as lições que podemos levar para o futuro. Então, vamos lá. Cara, uma coisa que eu sempre gostei de fazer é dar uma olhada aí nos índices, nas classes de investimento no geral, né? Não estou falando tipo de um investimento específico, tal. Estou falando de classe de ativos, tal. Como que elas renderam no passado, né? E se a gente se perguntar o que rendeu mais no Brasil durante os últimos 18 anos, é o título do vídeo, a gente pode analisar quatro ativos aí, cinco ativos principais. A gente tem o IMAB5+, que é um índice composto daqueles títulos Tesouro IPCA acima de vencimento de 5 anos, né? Então, pô, você quer comprar um Tesouro IPCA 2035? Entra no IMAB5+. A gente tem o IMAB5 normal, sem o símbolo de mais, que é aqueles títulos atrelados à inflação até 5 anos. A gente tem o IRFM, que são títulos de renda pré-fixada, né? Os títulos pré-fixados, os LTNs, até abaixo de 3 anos. A gente tem o CDI, que todo mundo conhece, a gente tem o Ibovespa, que todo mundo conhece também. E, cara, esse gráfico aí vai de 2003 até 27/2/2023. Então, pô, é um bom período. E nesse período que incluiu aí uma boa época, um boom econômico, um boom de commodities de 2003 até 2012, mais ou menos, né? A gente vê que, pô, o Ibovespa foi até que 2012 até que não, né? O Bovespa vai até 2010, foi muito bacana. E depois disso a gente teve a nossa década perdida, em que a gente só teve inflação, só teve tragédia, só teve coisa triste, né? Mas nesse período todo, cara, o que rendeu mais foram justamente os títulos públicos de longo prazo, com 1.252,89%. Isso é tesouro direto, entendeu? Então, o tesouro direto IPCA de longa duração rendeu mais que o dobro aí do Ibovespa, né? Então, nesse período de 18 anos, a nossa renda fixa, um pouco mais arrojada, bateu o Ibovespa. Em segundo lugar, a gente tem o IMAB5, né? Aqueles títulos de inflação de mais curto prazo. Então, se você for agora lá no site do Tesouro Direto, você vai encontrar uma porrada de títulos e você vai encontrar aqueles tesouros IPCA, sai, IPCA 2029, 2026, 2025, 2026, né, abaixo de 5 anos, e esse tipo de título rendeu 929,64%. O IRFM, que novamente são os títulos pré-fixados, os LTNs, 782,63%, e o Ibovespa, coitado do Ibovespa, 571,96%. E, cara, isso é bastante interessante, né? A gente está falando aí de 18 anos, a gente não está falando aí desde o início do Plano Real, porque no início do Plano Real a gente nem tinha usinas, a gente não tinha o IRFM, né? Esses índices bacanas para a gente poder comparar as coisas. Mas a gente consegue ver que nesse período todo a renda fixa meio que foi um pouquinho bem melhor do que o Ibovespa. E todos eles, felizmente, bateram a inflação. O problema é que se a gente deduzir as rentabilidades do slide anterior, deduzir a inflação das rentabilidades, a gente vai ver que, cara, o IMAB 5+, ele rendeu 8,84% ao ano, o que é muito bom, juros real, a gente não está contando os impostos. IMAB 5, 7,2%, IRFM 6,29%, CDI 4,99%. Sabe? Então, o CDI nesses 18 anos, tirando a inflação, rendeu por volta de 4,99% ao ano, o que fica abaixo dos 6% ao ano típicos da Bolsa de Valores americana, né? Então, o CDI ainda perdeu da Bolsa Americana. E a gente tem o Bovespa com 4,69%, lembrando que a Bolsa Americana é tipo 6%, né? Então, se a gente deduzir a inflação, como eu já tirei dos 6% da Bolsa Americana, a gente não teve rentabilidades tão boas assim. Só que a Brasil, a gente está falando de Brasil, e Brasil só tem impostos, né? Então, a gente precisa deduzir os impostos também. E fazendo isso, o nosso IMAB5+, que começou super alto lá no primeiro slide,
cai para 7,94%. O IMAB vai para 6,34% e a RFM 5,45%, CDI 4,19% e o Ibovespa 3,9%. Né? Então, quando a gente vê aquela rentabilidade do IMAB 5+, porque, pô, você olha aquele gráfico lindo que eu te mostrei, você pensa, cara, eu vou comprar Tesouro Direto, o maior vencimento e título IPCA, porque tipo, disparado o melhor. Nesse período de 18 anos, rendeu 15,57%, o que é muito bom. Mas após a inflação caiu para 8% e após os impostos caiu para, sei lá, mais ou menos 8%, o que ainda é bom pra cacete. Novamente, a Bolsa de Valores americana tende a render por volta de 6% ao ano após a inflação e sem contar os impostos. Então, a gente ter 7,94% ao ano investindo em tesouro direto é absurdamente bom. Só que isso foi nos últimos 18 anos. Nos últimos 18 anos, a renda fixazinha aqui detonou a Bolsa Americana, a média super histórica, né? Mas a gente teve a década perdida, a gente teve o impeachment, a gente teve crise econômica, a gente teve... Pô, eu não vou nem falar Covid, porque todo o resto do mundo teve Covid também, né? Então, mas o ponto é que nós tivemos uma década perdida. Nos últimos 10 anos, a coisa não foi tão bem assim. Nos últimos 10 anos, o IMAB 5+, ele rendeu 8,65 bruto, 2,4 após a inflação e real 1,57. Nos últimos, se você tivesse, ou se você investiu, né, às vezes, se você investiu no Tesouro Direto de longa duração, Tesouro IPCA, com duração, com vencimento além de 5 anos, você ganhou 1,57% ao ano, real, após inflação e após impostos. 1,57% é meio meh, é ruim, não é tão bom. Já o IMAB 5, que tem menos volatilidade, porque a gente está falando aí de durações abaixo de 5 anos, rendeu 2,94. O que para um país desenvolvido, que para uma renda fixa de um país desenvolvido, até que é muito bom. IRFM 2,19, CDI 1,63 e o Ibovespa, você perdeu aí 0,93%. Então é aquilo. Às vezes a gente tem momentos ruins na economia, às vezes a gente tem décadas perdidas, às vezes a gente tem décadas em que os títulos públicos rendem pra cacete, às vezes a gente tem décadas em que a Bolsa de Valores rende pra cacete. Na década de 70, a Bolsa brasileira, cara, estourou, ela multiplicou mais de 10 vezes o índice Ibovespa, sabe? Então, o que a gente aprende disso é que primeiro a gente precisa analisar longas janelas, longos períodos de tempo aí para poder realmente julgar um investimento. E também a gente precisa ter uma carteira de investimentos bem diversificada para não se ferrar, né? Imagina o cara que investiu, sei lá, ele comprou algum fundo de ações que tenta seguir o índice Ibovespa 10 anos atrás. Pô, o cara perdeu 1% ao ano. Não é muito, né? Mas quando o cara quer investir na bolsa, ele não está pensando em perder 1% ao ano, ele está pensando em ganhar 10, 15%, né? Então, pô, foi bastante decepcionante essa última década. Isso também nos ensina que é muito difícil investir bem olhando para trás. No gráfico de 18 anos, se você olhasse aquilo e pensasse, cara, eu vou investir em tesouro longo, nos últimos 10 você teria se ferrado, né? Então é aquilo. O que foi bom no passado frequentemente será péssimo no futuro e vice-versa. Então a gente precisa olhar para frente e investir de maneira sempre balanceada, né? Aí eu coloquei o exemplo do Bitcoin. O Bitcoin foi lançado, a volatilidade já diminuiu drasticamente. Se no começo o Bitcoin era lindo, perfeito para estratégias de trend following, por exemplo, hoje já está muito mais... não está tão bom. Mas ainda assim a gente encontra pessoas hoje que colocam toda a grana no Bitcoin achando que o futuro vai ser a mesma coisa. Não vai. Não vai. Isso é certeza, sabe?
a rentabilidade talvez por algum milagre melhore, talvez piore um pouco, a volatilidade provavelmente vai diminuir, a liquidez, alguma coisa vai mudar. Então, novamente, olhar a rentabilidade passada e achar que ela vai continuar no futuro, quase nunca funciona. Às vezes funciona se estiver olhando aí o histórico de uma boa gestora, de algum fundo, alguma coisa assim, mas quando a gente está falando de classes de ativos, isso é um pouco mais difícil, né? E eu não estou falando de backtest aqui, backtest é importante pra cacete olhar para trás, estou falando de investimentos no geral, classe de ativos no geral. E, cara, existe um segredo. O segredo é ter uma carteira diversificada. Aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Aqui nessa imagem, né? Você está no elevador. Você prefere estar no elevador que é seguro, tá sendo preso aí por uma cordinha, ou um elevador que está sendo preso por 3 cordinhas? Aí você pode falar, não, mas tanto faz porque tem o freio dos lados, não sei o que lá tal. Mas o ponto é, se você tem poucos investimentos e a cordinha quebra, cara, você se ferra. Se você tiver 5 investimentos e um dá completamente ruim, do tipo zero, cara, é um quinto da sua carteira que vai para o saco. Ao ponto que se você tiver vários e vários e vários investimentos, contanto que eles sejam bons, de boa qualidade façam sentido, você vai estar muito mais seguro. O único almoço grátis no mercado financeiro é a diversificação, porque se você diversificar bem, você sempre ficará seguro. Então, pô, imagina a galera que colocou dinheiro demais nas americanas. Quebrou o valor aí das debêntures, foi basicamente a zero. O verde aí do Luiz Stolberger tinha 0,4% do fundo em debêntures das lojas americanas. 0,4%. Isso é pouco, isso é bem diversificado. Imagina o cara que colocou, novamente, um quinto. Ou então, o caso aí do LTCM. Cara, olha que lindo esse gráfico azul subindo, 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 perfeito. E esse gráfico lindo faz com que a pessoa pense, nossa, esse gráfico é lindo, quer saber, eu vou colocar tudo nesse fundo. Cara, quebrou, entendeu? Quebrou o fundo, acabou perdendo completamente aí dos títulos públicos americanos e perdeu completamente aí do Dow Jones. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente pode ter qualquer tipo de perda em qualquer tipo de classe de investimento e em investimentos individuais também. Então, sempre diversificar é muito importante. Eu sei que o Warren Buffett fala, não, mas a diversificação é proteção contra a ignorância, tal, blá, blá, blá. Ele é Warren Buffett, entendeu? Nós não somos o Warren Buffett. De um ponto de vista técnico, de um ponto de vista de gestão de investimentos, de um ponto de vista de fundo multimercado, de hedge funds e tudo e tal, você precisa ter uma carteira diversificada e o risco ele é diluído assim. Bons Sharps, bom Sharp é quando você tem aqui, ó, tipo uma linhazinha subindo bonitinha e tal, vem de boa diversificação, sabe? Então, se é para errar para um lado, mais diversificação é melhor do que menos. E finalmente, né, para terminar o vídeo, ainda mais importante do que diversificar é você ter ativos na carteira com correlações negativas, né? O que é uma correlação negativa? Basicamente, uma correlação negativa é quando tem investimento que sobe, quase sempre tem investimento que cai ao mesmo tempo. E o exemplo bom aqui são títulos públicos americanos ou o dólar, né? Nessa imagem a gente tem o Ibovespa, a gente tem a carteira 2, que são basicamente títulos públicos americanos, e a gente tem a carteira 3, que são os dois. Cara, olha o Ibovespa, ele sobe, cai, blá. Os títulos públicos americanos, eles sobem quando o Ibovespa cai, né? Porque o dólar, quando o Ibovespa cai, o dólar tende a subir e vice-versa. Então, olha só, bolsa cai, dólar sobe, dólar cai, bolsa sobe, dólar cai, dólar sobe, bolsa cai, dólar sobe, bolsa cai. E, cara, olha só, aqui na Covid, títulos públicos ou dólar, né? Tanto faz, cai, bolsa sobe, títulos públicos caem, bolsa sobe. Nossa, confundi tudo aqui agora, né? Mas se você tem um pouco dos dois, ó, o vermelhinho. Cara, o negócio meio que só sobe, né? Só teve um período um pouquinho
desagradável aqui no final, por causa da subida dos juros americanos, né, que fez com que os títulos públicos americanos, que estava a zero, né, se desvalorizassem um pouquinho, mas, cara, no geral, olha só, você pode ter bolsa, você pode ter dólar, se escolhe um ou outro, você pode ter os dois, porque, historicamente, a inflação no Brasil é mais alta do que nos Estados Unidos, então, teoricamente, né, novamente, o futuro pode ser diferente do passado, o dólar sempre vai se valorizar, entendeu? Você junta os dois e o negócio basicamente só sobe. Tem uma volatilidade muito menor, você não tem aquele negócio de você, putz, tem uma bagunça gigante em Brasília, alguma coisa, você entra na carteira da corretora e fala, putz, perdi dinheiro, sabe? Não tem isso. Com ativos com correlações negativas, você fica protegido contra esse tipo de coisa, né? Quando um cai, o outro sobe, mas todos ganham no longo prazo. Novamente, diversificação é o segredo, correlações negativas também ajuda pra cacete. E, novamente, você viu tudo isso, se você gostou, se você não gostou, se você está confuso, se eu falei um monte de coisa e você está, nossa, caramba, o que eu faço agora? Eu não sei investir direito, só sei que eu estou perdendo do CDI, eu estou perdendo da inflação, eu estou perdendo do Ibovespa, eu tenho COI na minha carteira, eu tentei day trade, não deu certo. Cara, se você precisa de ajuda com a sua carteira, fala comigo. Vai lá no senhormercado.com.br, preenche o formulário, a gente marca um call no Zoom, eu dou uma olhada na sua carteira, converso com você, a gente vê se eu tenho algum modo de eu ajudar as suas coisas aí, fazer com que você tenha uma rentabilidade melhor e você consiga atingir os seus objetivos. Às vezes você está investindo sem nem ter ideia do porquê você está fazendo isso, né? Então, caso esse tipo de coisa seja interessante para você, novamente, senhormercado.com.br e vamos conversar. De qualquer forma, espero que você tenha gostado desse vídeo e espero que você tenha um ótimo dia.